Quantas vezes você já se pegou pensando assim? Não é possível, a nossa conexão é diferente. Eu nunca senti isso por ninguém. Ele deve ser minha alma gêmea. Deve ser chama gêmea, porque dói demais para ser pouco. Você termina, volta, bloqueia, desbloqueia, tenta seguir a vida, mas a sensação é de que uma força maior puxa vocês de volta para o mesmo lugar. E aí entra a espiritualidade de internet com frases prontas. É que chama gêmea é assim mesmo. A alma gêmea vem para ensinar pela dor. Se dói muito é porque é muito forte. E sem perceber, você vai usando essas explicações espirituais como justificativa para permanecer em algo que na prática te corrói. Hoje eu quero te convidar a deixar a romantização um pouco de lado e olhar para isso com um pouco mais de verdade. Nem tudo que é intenso é amor de alma. Às vezes é só karma, padrão e falta de limite. Eu sou a voz por trás do Alma Sombria e Sagrada, um espaço para almas intensas, que sentem demais, se apegam demais e muitas vezes usam a espiritualidade para explicar dores que na verdade pedem limite, não poesia. Aqui a gente fala de shadow work, relacionamentos intensos, laços kármicos, dor, cura e espiritualidade sem romantização. Se você já justificou um relacionamento destrutivo com a frase "é que a nossa conexão é de outras vidas", respira. Esse vídeo não é para te humilhar, é para te desenvolver e devolver o discernimento. Vamos começar simplificando. Quando a maioria das pessoas fala de alma gêmea, ela não está falando de um conceito técnico e fechado. Está falando de alguém com quem sente afinidade profunda, compreensão mútua, encaixe, sensação de eu posso ser quem eu sou. É aquela pessoa com quem você conversa por horas, com quem existe respeito, com quem há sim desafios, mas não uma destruição constante da sua dignidade. Se existir algo como alma gêmea, não faz sentido que seja um vínculo que precise te quebrar inteira para ser verdadeiro. Amor de alma pode sim ser intenso, pode confrontar, pode te convidar a mudanças profundas, mas não deveria o tempo todo te colocar na posição de mendigar, implorar, aceitar migalhas e humilhações em nome dessa ideia. Já a tal da chama gêmea virou um capítulo à parte na internet. A narrativa é, em resumo, duas metades da mesma alma. Um encontro explosivo, uma conexão irresistível, cheia de idas e vindas, de dor, runner, chaser, muito sofrimento. Mas no fundo, um grande propósito espiritual. O problema não é a metáfora em si, o problema é o uso que se faz dela. Muita gente pega um relacionamento que é confuso, desequilibrado, com falta de respeito, traição e abuso emocional e fala: é que ele é minha chama gêmea. Ele foge porque sente demais. Eu sofro porque a nossa conexão é muito forte. E assim, em nome de uma explicação espiritual, a gente normaliza comportamentos que em qualquer outro contexto seriam vistos como inadmissíveis. Em muitos casos, o que as pessoas chamam de chama gêmea ou até de alma gêmea é, na verdade, um laço kármico de dor. Um vínculo energético baseado em padrões antigos, traumas compartilhados, feridas de abandono e rejeição, dinâmicas de poder, repetição que vem de histórias anteriores, seja dessa vida ou de outras, se isso fizer sentido para você. É aquele relacionamento que te tira do eixo, consome a tua energia, te faz perder de vista quem você é. Te coloca sempre na mesma posição, pedindo, esperando, implorando, justificando. Mas aí você pensa, se dói assim é porque é algo muito grande. Nem sempre. Às vezes o que é muito grande é essa ferida, esse vínculo. É a ferida que esse vínculo encosta, não o amor em si. Então preste atenção. Há alguns sinais de alerta para você observar com honestidade.
Você já desculpou várias coisas graves dizendo: "Ah, aquele é assim mesmo, é intenso"? Você sofre muito mais do que cresce ao lado dessa pessoa? Você sempre tem uma explicação espiritual pronta para cada tipo de falta de respeito. É o karma, é a missão, é a fuga da chama gêmea. Quando pensa em ir embora, sente mais medo e culpa do que amor. A relação te afasta de você mesma, dos seus amigos, do que você gosta, da sua saúde, da sua espiritualidade saudável. Se a resposta para a maioria dessas perguntas é sim, talvez não seja uma história de amor épico. Talvez seja um laço que já deu o que tinha que dar e que agora está sendo mantido à base de justificativa espiritual. Existe uma confusão muito comum para almas intensas: achar que tudo que é intenso é verdadeiro, e nem toda intensidade é amor. Muita coisa intensa é carência, é dependência emocional, é trauma reencontrando trauma, é sistema nervoso viciado em adrenalina. Aquele frio na barriga constante, aquela angústia no peito, aquela sensação de se ele for embora eu morro. Nem sempre é alma reconhecendo alma. Muitas vezes é só o corpo lembrando o medo de ser abandonado de novo. A espiritualidade sem romantização não te pede para acabar com a magia da vida, mas te pede para não chamar qualquer tempestade de prova de amor. Você pode estar se perguntando, então, nada é alma gêmea, nada é chama, nada existe? Não é isso. Conexões de alma existem em níveis diferentes. Tem gente que chega e você sente: eu conheço essa energia, eu reconheço esse olhar. Tem encontros que te reposicionam, te convidam a crescer, te confrontam com a sua própria sombra. Mas num vínculo realmente alinhado espiritualmente, mesmo quando dói, existe respeito básico, existe responsabilidade emocional, existe verdade, existe espaço para você ser quem é. Não é um campo onde só um amadurece e o outro faz o que quer. Não é uma desculpa para manter alguém que te destrói emocionalmente e chamar isso de processo de despertar. Relacionamento com base espiritual não é perfeito, mas não deveria ser um campo de guerra constante. Mais importante do que encaixar o que você vive num rótulo bonito é conseguir olhar e perguntar: quem eu me torno ao lado dessa pessoa? Eu gosto de quem eu sou nessa relação? Eu estou mais perto de mim ou mais longe de mim? Essa história está me ajudando a crescer ou só me mantendo ocupada tentando consertar uma outra pessoa? Se você precisa de uma frase simples para lembrar, talvez seja essa: a relação certa espiritualmente não exige que você se abandone. E se para sustentar esse amor de alma você precisa se trair o tempo inteiro, tem algo muito fora do lugar. E eu quero te deixar algumas perguntas para você trabalhar depois, seja escrevendo, seja em silêncio. Que relação da minha vida eu já chamei de alma gêmea ou chama gêmea, mas lá no fundo sempre me machucou mais do que me nutria? Que justificativas espirituais eu usei para permanecer onde eu sabia que a minha alma já estava tentando sair? Se eu parasse de usar esses rótulos hoje e olhasse só para os fatos, como é que eu descreveria essa história? O que mudaria na minha vida se eu começasse a escolher relações que respeitam a minha verdade, independente do nome que eu dê para elas? A espiritualidade mais honesta é aquela que te aproxima da tua própria lucidez, não a que te afasta dela. Se esse vídeo mexeu com alguma história específica sua, respira. Talvez você esteja pela primeira vez olhando para essa relação sem o filtro da fantasia espiritual. Você não é boba por ter acreditado em destino, em conexões de outras vidas. Você é humana, intensa, com fome de amor verdadeiro. Mas amor de alma, se existir, não deveria existir que você se violente para permanecer. O amor de alma que importa no fim é o que você começa a construir com você mesma. Um pacto de não se abandonar mais em nome de ninguém, por mais forte que a conexão pareça ser. O Alma Sombria está aqui para ser um espaço onde a espiritualidade não te coloca grilhões, mas te oferece chaves. Se essa conversa faz sentido, deixa um like, se inscreve no canal.
Manda esse vídeo para alguém que vive preso num relacionamento que chama de espiritual, mas que a alma no fundo já sabe que está na hora de soltar. E me conta nos comentários, sem nomes, vai, qual foi a maior mentira espiritual que você já contou para si mesma para continuar numa relação que doía? Às vezes, admitir isso é o primeiro corte no laço que te prende.